E se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje começou dentro da sua mente, muito antes de acontecer na sua realidade? Antes do dinheiro, veio o pensamento. Antes da mudança, veio a decisão interna. Antes da transformação, veio uma ideia silenciosa que talvez você tenha ignorado por muito tempo. Hoje, você não está aqui por acaso. Talvez algo dentro de você esteja cansado da mesma vida, dos mesmos resultados, das mesmas limitações que se repetem como um ciclo invisível. E se esse vídeo for exatamente o ponto de virada que você estava esperando, fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é motivação vazia. É um chamado para despertar algo que sempre esteve dentro de você, mas que talvez tenha sido esquecido com o tempo. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui de onde você está assistindo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Porque no fundo todos nós estamos lutando a mesma batalha, a batalha dentro da própria mente. E talvez hoje seja o dia em que tudo começa a mudar. E se tudo o que você acredita sobre si mesmo estiver silenciosamente limitando o seu destino sem que você perceba? E se o sucesso que você tanto procura nunca esteve distante, mas sempre escondido dentro da forma como você pensa, reage e interpreta a própria vida? Você pode não perceber agora, mas existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente todos os dias. Uma guerra entre o que você foi condicionado a acreditar e o que você realmente pode se tornar. Neste exato momento, você não está apenas lendo palavras. Você está sendo confrontado com algo maior, o chamado para despertar uma consciência que talvez tenha sido adormecida por anos. Há pessoas que vivem inteiras vidas sem nunca perceber que estavam presas dentro da própria forma de pensar. E outras que, ao mudarem um único pensamento, mudam completamente o rumo da própria história. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com um pensamento. Mas isso não é apenas uma frase bonita. É uma lei invisível que governa tudo o que você vê ao seu redor. Agora pare e reflita. O que você tem alimentado dentro da sua mente todos os dias? Medo ou coragem? Dúvida ou certeza? Escassez ou possibilidade? Porque aquilo que você repete internamente começa a se tornar a arquitetura da sua realidade externa. E se hoje fosse o ponto de virada da sua vida? E se tudo o que você viveu até aqui fosse apenas o rascunho e não a versão final da sua história? A verdade é que ninguém muda a própria vida até mudar primeiro a própria mente. E quando você repete essa afirmação com consciência, algo começa a mudar por dentro. Não de forma barulhenta, não de forma imediata, mas de forma profunda, quase invisível no começo, como se a sua mente estivesse sendo reprogramada em silêncio. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento. Elas continuam vivendo no automático, acreditando que são vítimas das circunstâncias, quando, na verdade, estão apenas repetindo padrões mentais antigos, herdados, aceitos e nunca questionados. Mas existe um ponto na vida de qualquer ser humano em que isso deixa de ser suficiente. Um instante em que a mente começa a incomodar, como se dissesse: existe algo maior para você do que isso. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Napoleon Hill ensinava que a mente não é apenas um espaço de pensamentos aleatórios, mas sim uma força criadora. E aquilo que você permite entrar repetidamente nela acaba se tornando o molde da sua realidade. Então eu te pergunto novamente, de forma ainda mais direta: o que você tem permitido morar dentro da sua mente quando ninguém está olhando? Quais pensamentos te visitam quando o silêncio chega? E mais importante, você está controlando esses pensamentos ou está sendo controlado por eles? Porque a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não começa no mundo externo.
Começa nesse diálogo interno que ninguém escuta, mas que determina tudo. Pense nisso. Duas pessoas podem viver a mesma situação, no mesmo lugar, com as mesmas condições, e ainda assim terem destinos completamente opostos. Por quê? Porque a interpretação interna de cada uma delas é diferente. A mente de uma vê limitação, a mente da outra vê oportunidade, e é aqui que o despertar acontece de verdade. Despertar não é sentir motivação por um dia. Despertar é perceber que você tem vivido guiado por pensamentos que talvez nunca tenham sido seus de verdade. E quando essa consciência surge, você não consegue mais voltar a ser o mesmo. E se tudo o que você acreditava sobre suas limitações fosse apenas uma história repetida por anos? E se você nunca fosse realmente fraco, mas apenas condicionado a acreditar nisso? E se a força que você procura sempre esteve esperando dentro da sua própria mente? A mente, quando desperta, se torna uma ferramenta de criação. Mas quando dorme, se torna uma prisão invisível. Por isso, este é o momento em que você precisa fazer uma escolha interna silenciosa, mas poderosa. Continuar repetindo o antigo ou começar a construir o novo. E agora, chegando ao ponto mais profundo deste despertar, você precisa entender algo que poucos têm coragem de encarar. Ninguém muda a vida de fora para dentro. Toda mudança real começa de dentro para fora. Não é o dinheiro que muda a mente. Não é o sucesso que cria disciplina. Não é a sorte que constrói destino. É a mente que cria tudo isso primeiro. E quando essa verdade entra em você, já não há mais volta. Porque você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. As desculpas perdem força. As limitações começam a parecer questionáveis. E aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas ainda não feito. Napoleon Hill afirmava que a mente é como um jardim. Ou você planta sementes de prosperidade, ou deixa que as ervas da dúvida dominem tudo. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa de uma nova vida para começar. Você precisa de uma nova forma de pensar. E isso começa agora, porque talvez você já tenha vivido tempo demais acreditando em limitações que nunca foram realmente suas. Talvez você tenha aceitado pensamentos que não foram escolhidos por você, mas absorvidos do ambiente, das pessoas, das experiências. Mas hoje, você está sendo convidado a quebrar esse ciclo. E eu te pergunto de forma direta e sem suavizar a verdade, se a sua mente continuasse exatamente como está hoje, onde você estaria daqui a 5 anos? A mesma vida? Os mesmos resultados? As mesmas frustrações? Ou finalmente uma realidade diferente? A resposta a essa pergunta revela mais sobre o seu futuro do que qualquer plano externo. Porque o futuro não nasce do acaso, nasce da repetição do pensamento atual. E é por isso que este capítulo não é apenas uma leitura, é um espelho. Um espelho que te força a olhar para dentro e perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca foi fora, sempre foi interno. E quando você domina esse campo, você domina tudo. E quando esse entendimento começa a se firmar dentro de você, algo estranho acontece. O mundo ao seu redor não muda imediatamente, mas a forma como você o enxerga nunca mais será a mesma. É como se um véu invisível tivesse sido retirado dos seus olhos. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Pessoas que antes pareciam certas começam a ser questionadas internamente. E decisões que antes eram automáticas passam a exigir consciência. Esse é o verdadeiro início do despertar. Napoleon Hill ensinava que a mente humana não é apenas receptora de pensamentos, mas também uma fábrica ativa de realidade. E aquilo que você permite se repetir dentro dela começa a se transformar em comportamento, e comportamento repetido se transforma em destino.
Mas aqui existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete pensamentos. Repete o medo que ouviu. Repete as limitações que aceitaram. Repete as histórias de fracasso que absorveram ao longo da vida. E, sem perceber, acabam vivendo uma vida que não foi escolhida conscientemente, mas sim construída por repetição inconsciente. Agora imagine o seguinte: e se cada pensamento seu fosse uma instrução direta para o seu futuro? E se cada dúvida que você alimenta estivesse silenciosamente atrasando o seu próprio progresso? E se cada crença limitante estivesse moldando exatamente os resultados que você tem hoje? Isso muda tudo, porque deixa de ser sobre sorte, deixa de ser sobre circunstância e passa a ser sobre responsabilidade mental, mas não uma responsabilidade pesada, e sim libertadora. Porque se a sua mente criou parte da sua realidade atual, isso também significa que ela pode criar uma nova realidade completamente diferente. E é aqui que nasce o ponto mais perigoso e mais poderoso da sua vida: a consciência de que você não está preso. Você apenas aprendeu a pensar de uma forma limitada. E aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas isso exige coragem. Porque mudar a forma de pensar não é confortável. É desconfortável no início. É estranho. É como caminhar em terreno desconhecido dentro da própria mente. Você começa a questionar tudo. Você começa a duvidar de certezas antigas. Você começa a sentir que algo dentro de você está se reorganizando. E esse processo pode assustar quem não entende o que está acontecendo. Mas para quem compreende, isso é libertação. Porque a verdadeira prisão nunca teve grades visíveis. Ela sempre foi feita de pensamentos repetidos. E quando você começa a observar seus pensamentos, em vez de apenas segui-los, você começa a recuperar algo essencial: o controle interno. Nesse ponto, você deixa de ser apenas um reagente da vida e começa a ser um criador consciente dela. E talvez seja por isso que poucas pessoas chegam nesse nível de consciência. Porque exige silêncio interno, exige reflexão, exige honestidade consigo mesmo. É mais fácil continuar distraído. É mais fácil continuar culpando o externo. É mais fácil continuar acreditando que a vida é assim mesmo. Mas existe um tipo de pessoa que não aceita mais isso. Uma pessoa que começa a perceber que existe algo maior dentro de si, esperando para ser ativado. E esse é exatamente o ponto em que a transformação real começa a acontecer. Não com explosão, não com barulho, mas com uma mudança interna tão profunda que aos poucos tudo ao redor começa a responder diferente. Porque quando a mente muda, a vida não tem escolha senão acompanhar. Quando você avança um pouco mais nesse despertar, começa a perceber algo que para muitos é desconfortável demais para aceitar. O mundo lá fora não tem tanto poder quanto você sempre acreditou. Durante anos, você pode ter pensado que eram as circunstâncias que definiam sua vida, as oportunidades que apareceram ou não apareceram, as pessoas que ajudaram ou atrapalharam, o lugar onde você nasceu, o tempo que você teve ou não teve. Mas conforme a consciência se expande, uma verdade começa a surgir com mais força do que qualquer desculpa. O mundo externo apenas responde ao mundo interno. Napoleon Hill ensinava que o ambiente não é o criador do destino, mas sim um reflexo da forma como a mente foi moldada ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Porque, se o externo é reflexo do interno, então culpar o mundo deixa de fazer sentido. E isso pode ser difícil de aceitar no começo. É mais confortável acreditar que algo fora de você está impedindo o seu avanço. É mais fácil dizer que faltam oportunidades, que faltam recursos, que faltam condições ideais.
Mas a verdade mais profunda não se encaixa nessa narrativa. A verdade é que a mente sempre encontra uma forma de justificar o próprio estado. Se ela está limitada, ela vê limitações. Se ela está insegura, ela vê perigo em tudo. Se ela está confusa, ela vê caos onde poderia haver direção. E assim, sem perceber, o ser humano começa a viver dentro de uma projeção mental da realidade, e não da realidade em si. Agora pense comigo. Quantas decisões da sua vida foram realmente baseadas em fatos? E quantas foram baseadas em medo? Quantas vezes você disse, não consigo, sem nunca realmente ter tentado de forma consistente? Quantas oportunidades passaram diante de você, mas foram rejeitadas antes mesmo de serem compreendidas? E mais importante ainda, quantas dessas decisões vieram de você e quantas vieram de crenças antigas que você nunca questionou? A mente humana tem uma tendência silenciosa de repetir padrões. Ela prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitante, do que o desconhecido que pode levar à expansão. Por isso, muitas pessoas permanecem anos, às vezes uma vida inteira, dentro de ciclos que parecem familiares, mas não são satisfatórios. E o mais curioso é que elas sentem isso internamente. Sentem que existe algo maior possível. Sentem que poderiam ir além, mas não sabem exatamente como romper essa barreira invisível. Essa barreira não é física, ela é mental. E ela é sustentada todos os dias por pensamentos repetidos, crenças não questionadas e interpretações automáticas da realidade. O mundo, então, deixa de ser apenas um espaço de possibilidades e se torna um espelho constante da programação interna de cada indivíduo. Se a mente acredita em escassez, o mundo parece escasso. Se a mente acredita em impossibilidade, o mundo parece fechado. Se a mente acredita em limitação, cada caminho parece bloqueado. Mas quando essa estrutura começa a ser observada com consciência, algo começa a mudar. Você percebe que não está apenas vivendo dentro do mundo. Você está interpretando o mundo o tempo todo, e essa interpretação pode ser reescrita. E quando isso acontece, a realidade não muda de imediato, mas a forma como você responde a ela muda completamente. E isso, por si só, já começa a alterar o rumo da sua vida. Porque pessoas que antes desistiam rapidamente começam a persistir. Pessoas que antes tinham medo começam a agir. Pessoas que antes se sentiam pequenas começam a se ver como capazes de construir algo maior. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente mudou a forma de enxergar o mundo. E essa é uma das maiores viradas internas que um ser humano pode experimentar. Porque uma vez que você entende que não está preso ao externo, você começa a perceber que a verdadeira transformação não depende de mudar o mundo, mas de reorganizar a forma como você o interpreta e reage a ele. E esse é apenas o começo de uma mudança muito mais profunda que ainda está por vir. Quando essa percepção se aprofunda, algo começa a incomodar silenciosamente por dentro. Não é uma dor física, nem um evento externo. É uma espécie de desconforto mental que surge quando você começa a enxergar com mais clareza aquilo que antes estava escondido pela própria rotina. É o momento em que você percebe que não pode mais se esconder atrás das circunstâncias. Não porque as circunstâncias deixaram de existir, mas porque agora você entende que elas nunca foram o verdadeiro centro da sua vida. Durante muito tempo, o ser humano aprende a transferir responsabilidade para o sistema, para a família, para a economia, para o passado, para as oportunidades que não vieram. E isso cria uma sensação temporária de alívio, porque enquanto o problema está fora, a mente não precisa olhar para dentro, mas existe um ponto na evolução interna em que essa estratégia deixa de funcionar. E é aí que começa algo que poucos suportam sustentar por muito tempo: a responsabilidade invisível.
Napoleon Hill descrevia em sua filosofia de realização pessoal que todo resultado externo nasce de uma estrutura mental interna que foi aceita, repetida e fortalecida ao longo do tempo. Isso significa que, de forma consciente ou inconsciente, cada pessoa participa ativamente da construção da própria realidade. E isso muda tudo, porque agora não existe mais apenas o que acontece comigo. Existe também como eu interpreto o que acontece comigo. E essa diferença é gigantesca. Duas pessoas podem viver o mesmo evento. Uma desmorona, a outra se fortalece. Uma vê o fim, a outra vê um recomeço. Uma enxerga perda, a outra enxerga aprendizado. O evento é o mesmo, mas a mente é diferente. E é exatamente aqui que muitos começam a sentir resistência interna. Porque assumir responsabilidade mental não é confortável no início. Ele quebra a ideia de vítima. Ele dissolve a ilusão de impotência. Ele coloca a pessoa em contato direto com o próprio poder de criação. E o poder, quando não está preparado para ser assumido, pode parecer assustador. Mas existe algo ainda mais importante. Sem responsabilidade, não existe liberdade real. Porque se tudo depende apenas do externo, então você está sempre à mercê de algo que não controla. Mas quando você entende que sua mente participa da construção da sua experiência, algo dentro de você desperta uma nova possibilidade, a de reescrever o próprio caminho. E isso não acontece de forma explosiva. Acontece em camadas. Primeiro você começa a perceber seus pensamentos automáticos. Depois, começa a questionar suas reações. Depois, começa a notar padrões repetitivos de comportamento. E então, quase sem perceber, começa a criar pequenas interrupções nesses padrões. Essas interrupções são sutis, mas poderosas. É o momento em que você pensa antes de reagir. É o momento em que você escolhe não repetir o mesmo erro emocional. É o momento em que você percebe que não é obrigado a viver no piloto automático. E isso começa a abrir espaço interno. Um espaço que antes era ocupado apenas por reações automáticas, começa a ser ocupado por consciência. E quando a consciência entra, a vida começa a mudar de direção lentamente. Não porque o mundo externo mudou de imediato, mas porque a forma como você se posiciona dentro dele começa a mudar. Napoleon Hill dizia que a mente treinada é capaz de transformar qualquer situação em oportunidade, enquanto a mente não treinada transforma oportunidades em limitações. E essa é a linha invisível que separa aqueles que permanecem estagnados daqueles que começam a avançar. Porque não é o que acontece que define o destino, é o que você faz com o que acontece. E quando essa compreensão se torna clara, você começa a perceber que não existe mais retorno completo ao estado anterior de inconsciência. Você pode até tentar ignorar, pode tentar voltar ao conforto antigo, mas algo dentro de você já foi despertado. E uma vez que a mente vê, ela não pode mais desver. Ela pode tentar evitar, pode resistir, pode desacelerar, mas não volta ao mesmo nível de ignorância anterior. E isso cria um ponto de virada interno. Ou você continua negando a responsabilidade da própria mente, ou começa a assumir o controle consciente da forma como pensa, sente e reage. E é exatamente nesse ponto que a jornada real começa a ficar irreversível. Porque agora não é mais sobre entender conceitos, é sobre viver de forma diferente a partir deles. Quando você chega nesse ponto da jornada, algo inevitável começa a acontecer. Antigas crenças começam a perder a força que tinham antes. Não porque elas desaparecem de forma mágica, mas porque você começa a enxergá-las como realmente são. Construções mentais e não verdades absolutas. E isso pode ser desconfortável, porque por muito tempo essas crenças foram a base silenciosa de tudo o que você pensou, decidiu e evitou.
Elas não estavam apenas na sua mente. Elas estavam no seu comportamento, nas suas escolhas, na forma como você se posicionava diante da vida. E agora, uma a uma, elas começam a ser questionadas. Eu não sou capaz. Não é o meu momento. Eu não tenho recursos suficientes. Isso não é para pessoas como eu. Essas frases, que antes pareciam verdades naturais, começam a parecer repetições antigas de uma mente que nunca foi realmente desafiada. Napoleon Hill ensinava que nenhuma limitação externa tem poder real sobre um indivíduo, cuja mente foi reprogramada para acreditar em possibilidades maiores do que o ambiente ao redor. E quando você começa a observar isso com profundidade, percebe algo ainda mais impactante. A maioria das limitações nunca foi real, apenas foi aceita como real. O colapso dessas crenças não acontece de forma gentil. Ele acontece de forma gradual, mas firme. Primeiro, você começa a sentir pequenas rachaduras no pensamento antigo. Depois, começa a questionar decisões que antes eram automáticas. Em seguida, começa a perceber que já não consegue mais sustentar certas justificativas internas como antes. E isso gera um tipo de conflito interno. Uma parte de você quer continuar no conhecido, no confortável, no previsível. Outra parte começa a empurrar você em direção ao desconhecido, ao crescimento, à expansão. Esse conflito é inevitável. E ele não é sinal de erro. É sinal de evolução, porque toda transformação real exige a morte simbólica de uma versão antiga de si mesmo. A mente antiga luta para manter controle. Ela diz que é perigoso mudar. Ela tenta proteger você do desconhecido. Mas o que ela chama de proteção, muitas vezes, é apenas estagnação disfarçada. E quando você começa a enxergar isso, algo muda profundamente na sua percepção da realidade. Você percebe que não é apenas alguém vivendo experiências. Você é alguém interpretando experiências constantemente. E interpretações podem ser reescritas. Esse é o ponto onde muitas pessoas param. Porque é aqui que a verdade se torna inevitável. Continuar igual exige menos esforço imediato, mas custa mais no longo prazo. Já mudar exige desconforto imediato, mas cria expansão futura. E o ser humano, por natureza, tende a evitar o desconforto imediato. Mas existe um tipo de consciência que começa a enxergar além disso. Ela entende que o desconforto da mudança é temporário, mas o desconforto da estagnação se acumula ao longo dos anos. E então começa a surgir uma nova relação com o próprio crescimento. Você já não vê mais desafios como punições, mas como sinais de reorganização interna. Você já não vê falhas como finais, mas como feedback mental. Você já não vê limites como destino, mas como indicadores de onde a mente ainda precisa evoluir. Isso muda completamente a forma como você caminha pela vida, porque agora cada situação deixa de ser apenas um evento externo e passa a ser uma oportunidade de observar a si mesmo. E quando você começa a se observar com sinceridade, percebe padrões que antes passavam despercebidos, reações repetidas, medos automáticos, decisões impulsivas baseadas em insegurança e não em consciência. E cada vez que você observa sem se julgar, mas com clareza, você enfraquece um pouco mais o controle das antigas crenças. Até que chega um momento em que elas já não têm mais a mesma autoridade interna de antes. Elas ainda podem aparecer, mas já não governam você. E isso é o início de uma nova liberdade mental. Uma liberdade que não depende de mudar o mundo externo, mas de mudar o espaço interno onde todas as decisões nascem. E quando esse espaço começa a ser dominado pela consciência, pela clareza e pela intenção, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou a forma de estar no mundo. Quando as velhas crenças começam a perder força,
algo ainda mais decisivo entra em cena: a disciplina silenciosa. Não aquela disciplina motivada por emoção passageira. Não aquela força que dura alguns dias e depois desaparece. Mas a disciplina construída no invisível, quando ninguém está olhando, quando não existe aplauso, quando não existe reconhecimento, é aqui que a maioria das pessoas volta atrás. Porque é fácil mudar a mente por alguns momentos. Difícil é sustentar uma nova mentalidade quando a vida volta ao normal, quando o entusiasmo diminui, quando a realidade parece não responder tão rápido quanto o esperado. Mas é exatamente nesse intervalo, entre a intenção e o resultado, que o destino é moldado. Napoleon Hill defendia que o sucesso não é um evento isolado, mas a consequência de hábitos mentais e comportamentais repetidos com consistência até se tornarem parte da identidade. E isso revela algo profundo. Não é o que você faz uma vez que define sua vida, é o que você repete quando ninguém está te motivando. A disciplina verdadeira não grita, ela não busca a atenção, ela não depende de humor, ela simplesmente acontece. E no início, ela parece pequena demais para fazer diferença. Levantar mais cedo, estudar um pouco mais, resistir a uma distração, voltar ao foco quando a mente tenta fugir, dizer não ao que te afasta do seu propósito. Pequenas escolhas, invisíveis, quase insignificantes isoladamente, mas acumuladas. Elas começam a construir uma nova estrutura interna. Enquanto isso, a mente antiga tenta negociar. Hoje não precisa. Você pode começar amanhã. Você já fez o suficiente por hoje. E se você não estiver consciente, essas vozes internas assumem o controle novamente. Mas quando você começa a observar esse diálogo interno, algo muda. Você percebe que não é obrigado a obedecer cada pensamento que aparece. Pensamentos não são ordens, são apenas sugestões. E essa simples mudança de percepção devolve poder para você. A disciplina, então, deixa de ser uma luta externa e se torna uma decisão interna repetida. E cada vez que você escolhe agir apesar da resistência, algo dentro de você se reorganiza. Você começa a se ver como alguém que cumpre o que decide. E isso é mais importante do que qualquer resultado imediato, porque a identidade precede resultado. E quando sua identidade muda, suas ações mudam naturalmente. O curioso é que nesse processo, você começa a perceber que o mundo não está contra você. Ele apenas responde ao nível de consistência que você demonstra. Se você é inconsistente, o mundo reflete inconsistência. Se você é disperso, os resultados são dispersos. Se você é firme, a realidade começa a se estruturar ao seu redor de forma mais estável. E isso não acontece de forma mística. Acontece de forma prática, através da repetição de escolhas. Mas existe um ponto crítico aqui. A disciplina não é apenas sobre fazer mais, é também sobre deixar de fazer o que te enfraquece. Porque muitas vezes o que te prende não é a falta de ação, mas o excesso de distração. E a mente, quando não é treinada, sempre busca o caminho de menor resistência. É por isso que o crescimento exige consciência constante, não para viver em tensão, mas para evitar o retorno automático ao antigo padrão. E quanto mais você sustenta esse novo nível de comportamento, mais você percebe algo importante. Você não está apenas mudando resultados, você está mudando quem você é. E essa é a verdadeira transformação. Não é sobre se tornar alguém diferente do nada. É sobre parar de agir como a versão limitada de si mesmo. E quando essa mudança começa a se estabilizar, o mundo interno e externo começam a entrar em alinhamento progressivo. Não instantâneo, mas consistente. E nesse ponto, você começa a entender que disciplina não é prisão, é direção.
É ela que impede que a mente volte ao caos antigo. É ela que mantém você alinhado com o que está tentando construir. E é ela que separa a intenção de realização. Quando a disciplina começa a se firmar, um novo elemento interno inevitavelmente aparece: o medo. Não aquele medo óbvio e escandaloso, mas um medo silencioso, sofisticado, que não te impede diretamente, ele te convence. Ele não diz não faça isso. Ele diz ainda não é o momento certo. Ele não te bloqueia com força. Ele te desacelera com lógica. E é justamente por isso que ele é tão perigoso, porque ele parece racional. Napoleon Hill ensinava que o medo é uma das forças mais destrutivas da mente humana quando não é compreendido, pois ele raramente aparece como medo explícito. Ele se disfarça de dúvida, cautela e até prudência. E quando você não reconhece o medo, você começa a obedecê-lo sem perceber. Você começa a adiar, você começa a revisar demais, você começa a esperar condições perfeitas que nunca chegam. E lentamente, sem perceber, sua vida começa a ser guiada por uma força invisível que te mantém seguro, mas estagnado. Mas existe um ponto na evolução da consciência em que você começa a enxergar esse padrão com clareza. Você percebe que muitas das suas decisões racionais eram, na verdade, decisões emocionalmente protegidas. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais lidando apenas com o mundo externo. Você está lidando com os mecanismos internos que tentam te manter dentro de uma zona conhecida. E a zona conhecida, por mais confortável que pareça, tem um preço alto. Ela limita o seu crescimento. O medo não precisa te destruir para te controlar. Ele só precisa te convencer a não avançar. E ele faz isso com eficiência porque conhece seus pontos fracos, suas inseguranças, suas experiências passadas, suas memórias de falhas antigas. Ele usa o passado como argumento para o futuro. Mas quando você começa a observar isso com consciência, algo começa a enfraquecer dentro dele, a sua crença nele, porque o medo só tem poder enquanto você acredita nele automaticamente. No momento em que você o observa, ele perde parte da autoridade. E nesse instante, surge uma nova possibilidade: agir apesar da presença do medo. Não ausência de medo, mas ação consciente acima dele. E isso é uma virada fundamental, porque pessoas comuns esperam se sentir prontas para agir. Pessoas em transformação agem para se tornarem prontas. E essa diferença parece pequena, mas define tudo. Você começa a perceber que muitas das maiores oportunidades da sua vida não exigem ausência de medo, elas exigem decisão acima dele. E cada vez que você atravessa essa barreira interna, algo muda dentro da sua estrutura mental. Você começa a se ver como alguém que não é mais governado por hesitação. E isso não acontece de forma dramática. Acontece em pequenos movimentos. Uma conversa que você evita por anos. Uma decisão que você adia repetidamente. Uma ação que você sabe que precisa tomar, mas sempre empurra para depois. E quando finalmente você age, mesmo com desconforto interno, algo se quebra. Não fora, dentro. Uma camada de limitação perde força, e você percebe algo profundo. O medo não desaparece, mas ele deixa de ser o centro da sua decisão. Ele passa a ser apenas uma sensação, não uma autoridade, e isso muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Porque agora você entende que coragem não é ausência de medo, é presença de decisão. E a decisão, quando alinhada com consciência, começa a reconstruir a trajetória da sua vida de dentro para fora. Depois que você atravessa o medo silencioso, algo ainda mais profundo começa a emergir dentro da sua consciência. Os padrões invisíveis que sempre guiaram sua vida sem você perceber. Esses padrões não são pensamentos isolados, são ciclos, repetições,
rotinas mentais tão antigas que já parecem parte da sua identidade. Você reage da mesma forma em situações semelhantes. Você pensa de forma parecida diante dos mesmos desafios. Você toma decisões baseadas em emoções que se repetem há anos. E o mais impressionante é que tudo isso acontece automaticamente, sem esforço consciente, sem escolha ativa. Napoleon Hill explicava que a mente humana funciona por repetição, e aquilo que é repetido com emoção se torna hábito mental, e o hábito mental, com o tempo, se transforma em destino. E é exatamente por isso que muitas pessoas sentem que estão presas na mesma vida, mesmo tentando mudar. Não é falta de esforço, é repetição inconsciente. Você pode até mudar de ambiente, mudar de pessoas, mudar de circunstâncias, mas se o padrão interno continua o mesmo, o resultado final tende a se reorganizar de forma semelhante. E isso é uma das verdades mais desconfortáveis da consciência humana. Porque significa que a mudança real não depende do cenário externo, mas da interrupção desses padrões internos. E quebrar um padrão não é apenas uma decisão simples, é um processo de ruptura. Primeiro, você precisa perceber o padrão. Isso já é difícil, porque ele se disfarça de normalidade. Depois, você precisa resistir ao impulso automático de repeti-lo. E isso exige consciência no exato momento em que a emoção tenta assumir o controle. E por fim, você precisa escolher uma resposta diferente, mesmo que seja desconfortável, mesmo que pareça estranho no início. E é aqui que a transformação real começa a acontecer. Porque cada vez que você interrompe um padrão antigo, você enfraquece a estrutura mental que sustentava aquele ciclo. E cada vez que você escolhe algo diferente, você começa a construir uma nova estrutura interna. Mas esse processo não é imediato. No começo, parece até que nada está mudando. Você age diferente, mas os resultados ainda não refletem isso completamente. E é nesse intervalo que muitos desistem, porque a mente antiga começa a sussurrar: não está funcionando. Você deveria voltar ao que era antes. Isso não é para você. Mas isso não é verdade. É apenas resistência do sistema antigo tentando se manter vivo. E se você continua mesmo assim, algo poderoso começa a acontecer. O novo padrão começa a ganhar força. Não porque o antigo desapareceu de imediato, mas porque o novo começou a ser repetido com consistência. E a repetição consciente é mais poderosa do que qualquer repetição inconsciente. Nesse ponto, você começa a perceber pequenas mudanças internas. Sua reação emocional começa a desacelerar. Sua clareza aumenta em situações antes confusas. Sua resposta ao mundo começa a ser menos automática e mais consciente. E isso muda tudo, porque você não está mais apenas reagindo à vida, você está começando a responder a ela. E essa diferença é sutil, mas profunda. Reação vem do passado, resposta vem da consciência. E quando você começa a operar nesse nível, sua vida deixa de ser apenas um reflexo do que você foi e começa a se tornar uma construção consciente do que você está se tornando. E é exatamente aqui que a quebra do padrão invisível se transforma em reconstrução interna. Não de uma vez, mas camada por camada. Até que aquilo que antes parecia impossível de mudar, começa a mudar naturalmente. Quando os padrões antigos começam a enfraquecer, algo muito mais profundo começa a acontecer dentro de você. A identidade que sustentava esses padrões começa a se dissolver lentamente. E isso não é simples, porque a identidade não é apenas o que você pensa sobre si mesmo. Ela é o conjunto de hábitos mentais, emocionais e comportamentais que você repetiu por tanto tempo que passou a acreditar que é assim que você é. Mas quando você começa a quebrar esses padrões, surge uma pergunta silenciosa e inevitável. Se eu não ajo mais como antes,
Quem eu estou me tornando? E essa pergunta no início pode gerar desconforto. Napoleon Hill defendia que o ser humano não é limitado pelo que ele é hoje, mas pelo que ele acredita que é. E mudar a identidade interna é o passo mais profundo de qualquer transformação verdadeira. Porque não se trata apenas de mudar ações. Se trata de mudar a forma como você se reconhece internamente. E isso leva tempo. No começo, existe uma fase de transição silenciosa. Você já não se sente totalmente a versão antiga de si mesmo, mas ainda não se reconhece completamente na nova versão. É como se você estivesse entre dois mundos. Um mundo baseado no passado, cheio de automatismos, respostas antigas e limitações conhecidas. E outro mundo baseado na possibilidade, na consciência e na construção intencional. E nesse intervalo surge uma sensação estranha, instabilidade interna. Você começa a questionar suas próprias reações, começa a observar seus pensamentos com mais distância, começa a perceber que nem tudo o que sente precisa ser seguido, e isso por si só já é um avanço gigantesco, porque antes você era conduzido por pensamentos, agora você começa a observá-los. E quando você observa um pensamento, você já não é totalmente controlado por ele. Esse simples deslocamento de consciência muda a estrutura da sua mente e, aos poucos, algo começa a se reorganizar dentro de você. Novos hábitos mentais começam a surgir. Novas formas de interpretar situações começam a aparecer. Novas respostas emocionais começam a substituir reações antigas. Mas isso não acontece de forma linear. Há dias de clareza e dias de confusão. Há momentos de força e momentos de dúvida. Há instantes em que você sente evolução e outros em que parece estar voltando ao início. Mas isso não é retrocesso, é reconstrução. Porque quando uma identidade antiga está sendo substituída, o sistema interno passa por ajustes, testes e reorganizações. E nesse processo, a mente tenta constantemente voltar ao conhecido. Não porque o conhecido seja melhor, mas porque ele é familiar. E o familiar sempre parece mais seguro do que o novo. Mas você começa a perceber algo importante. Segurança não é o mesmo que evolução. E muitas vezes, o que parece seguro é exatamente o que limita o seu crescimento. Então, aos poucos, você começa a construir uma nova referência interna. Você começa a se ver não como alguém que tenta mudar, mas como alguém que já está em transformação. E isso muda a forma como você toma decisões. Você já não pergunta apenas o que é mais fácil agora. Você começa a perguntar o que me aproxima da minha nova versão. E essa mudança de pergunta muda completamente o caminho das suas escolhas. Porque agora você não está mais apenas reagindo ao momento. Você está construindo uma direção. E quando a direção se torna mais importante do que o conforto imediato, a identidade começa a se consolidar. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você começa a confiar mais no processo interno do que nas antigas limitações. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você começou a perceber progresso real, pequeno, gradual, mas real. E esse progresso silencioso é o que sustenta toda a transformação verdadeira, porque a identidade não muda em um dia, ela muda em camadas. E cada camada quebrada do antigo dá espaço para uma nova versão de você começar a existir. Existe um momento na jornada de transformação que quase ninguém compreende enquanto está vivendo. O silêncio antes da mudança visível. É uma fase estranha. Por fora, parece que pouca coisa está acontecendo. A vida ainda não mudou de forma evidente. Os resultados ainda não explodiram. As circunstâncias ainda não se reorganizaram completamente. Mas por dentro, tudo está sendo reconstruído. E esse é justamente o ponto onde muitos desistem.
Porque o ser humano foi condicionado a acreditar que mudança precisa ser rápida, barulhenta e imediatamente visível. Mas a verdadeira transformação mental não funciona assim. Ela é silenciosa no início, quase imperceptível. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização começa primeiro na invisibilidade da mente, onde pensamentos são plantados, fortalecidos e repetidos até se tornarem uma convicção inabalável antes de se manifestarem no mundo físico. E isso revela algo essencial. O mundo externo sempre chega atrasado em relação ao mundo interno. O problema é que a maioria das pessoas abandona o processo justamente nessa fase intermediária. Elas começam a mudar internamente, mas como ainda não veem resultados concretos, interpretam isso como falha. Mas não é falha, é maturação. É como uma semente sendo plantada no solo. No início, não há sinais visíveis, nada parece estar acontecendo. Mas debaixo da superfície, raízes estão se formando. Estruturas estão se organizando, preparação está acontecendo. E o mesmo acontece com a mente. Você começa a pensar diferente, começa a reagir diferente, começa a interromper antigos padrões, começa a sentir desconforto com versões antigas de si mesmo, mas o mundo externo ainda não acompanha esse ritmo imediatamente. E é aqui que surge o teste mais importante de todos: continuar sem validação externa. Porque continuar quando tudo está visível é fácil. Continuar quando ninguém acredita é difícil. Mas continuar quando nem mesmo os resultados apareceram ainda exige uma confiança interna muito mais profunda. E essa confiança não vem da evidência externa. Ela vem da convicção interna. Nesse período, você começa a perceber algo curioso. Sua mente antiga ainda tenta te puxar de volta. Ela diz que você está perdendo tempo. Ela diz que você deveria voltar ao que era antes. Ela tenta te convencer de que você está exagerando na tentativa de mudança. Mas agora, você já não aceita essas vozes da mesma forma. Você começa a reconhecê-las como ecos do passado, não como verdade sobre o futuro. E isso muda sua relação com o processo. Você deixa de buscar validação imediata e começa a desenvolver consistência interna. E consistência interna é o que sustenta toda transformação duradoura. Nesse ponto, algo começa a se reorganizar em silêncio. As decisões começam a ficar mais alinhadas. As emoções começam a ficar menos reativas. A visão de longo prazo começa a ganhar mais força do que a busca por alívio imediato. E mesmo que externamente tudo ainda pareça lento, internamente você já não é mais a mesma pessoa. Existe uma maturidade silenciosa se formando. E essa maturidade é perigosa para o antigo você, porque ela não depende mais de motivação. Ela depende de identidade. Você não está mais tentando mudar. Você está se tornando alguém que não volta mais para o antigo padrão. E isso é profundo. Porque quando a identidade muda de verdade, o comportamento não precisa mais ser forçado. Ele começa a fluir de forma natural. E nesse estágio, você começa a entender algo essencial. O silêncio não é a ausência de progresso. É a fase mais importante dele. É onde tudo está sendo construído sem plateia, sem aplauso, sem confirmação externa. E quando essa fase termina, o mundo começa a responder. Mas só responde porque algo já foi transformado antes em silêncio. Chega um momento na jornada em que tudo o que foi construído dentro de você começa a se conectar de forma tão clara que já não há mais espaço para dúvida. Não porque o mundo se tornou perfeito, mas porque a sua forma de enxergar o mundo mudou de forma irreversível. E é nesse ponto que a verdadeira revelação acontece. Você nunca esteve separado da sua realidade. Você sempre esteve participando ativamente dela através da sua mente, mesmo sem perceber. Cada pensamento repetido,
cada crença aceita sem questionar, cada emoção alimentada diariamente, cada decisão tomada no automático. Tudo isso foi moldando silenciosamente o caminho que você chamou de vida. Napoleon Hill dedicou sua filosofia inteira à compreensão de que a mente humana é a força mais poderosa conhecida pelo homem, porque ela não apenas interpreta a realidade, ela influencia a forma como a realidade se manifesta através das ações, decisões e percepções contínuas. E quando você chega até aqui, depois de atravessar medo, disciplina, padrões invisíveis, identidade e silêncio interno, você começa a perceber algo que muda tudo. Não existe separação real entre pensamento e destino. Existe apenas um processo contínuo de construção. Mas essa construção nunca foi visível no início. Ela começou de forma invisível, quase imperceptível. Um pensamento aqui, uma crença ali, uma repetição constante de ideias internas que pareciam inofensivas, mas que estavam, na verdade, moldando direção. E agora, olhando para trás, você percebe que nada foi aleatório, nem os ciclos que você viveu, nem os bloqueios que você enfrentou, nem as fases em que parecia não haver saída. Tudo fazia parte de um processo maior de consciência, mas a diferença agora é que você não é mais o mesmo observador. Antes, você vivia dentro dos pensamentos, agora você os observa. Antes, você reagia automaticamente. Agora, você escolhe com mais consciência. Antes, você acreditava em limitações como fatos. Agora, você começa a enxergá-las como construções mentais. E essa mudança não pode ser desfeita facilmente. Porque quando a mente entende o próprio funcionamento, ela nunca mais volta completamente à inconsciência anterior. Agora existe um espaço interno entre estímulo e reação. Um espaço onde você percebe, analisa e decide. E é nesse espaço que nasce o verdadeiro poder humano. Não o poder de controlar o mundo externo diretamente, mas o poder de controlar a direção interna que define como o mundo externo será interpretado e enfrentado. E isso muda tudo. Porque a vida não é apenas o que acontece com você. A vida é principalmente o que você faz com o que acontece com você. E quando essa consciência se torna estável, você começa a perceber que não está mais tentando mudar de vida como antes. Você está, na verdade, deixando de ser uma versão antiga de si mesmo, não de forma forçada, mas de forma natural, porque certas versões de você simplesmente não fazem mais sentido no nível de consciência que você alcançou. E isso cria um ponto de não retorno interno. Você não precisa mais se convencer diariamente. Você não precisa mais lutar internamente o tempo todo. Você não precisa mais depender de motivação externa, porque algo mais profundo tomou lugar. Identidade alinhada com consciência. E quando isso acontece, a ação deixa de ser esforço e passa a ser expressão. Você não age mais para tentar mudar sua vida. Você age porque não combina mais com a antiga forma de viver. E aos poucos, a realidade começa a refletir isso. Não de forma instantânea, mas de forma inevitável. Pessoas começam a te perceber diferente. Suas decisões começam a gerar novos caminhos. Situações começam a responder de forma mais alinhada com sua nova postura interna. E você entende algo fundamental. O mundo não estava te bloqueando. Ele estava apenas refletindo o nível da sua consciência até então. E agora, esse nível mudou. E quando a consciência muda, o destino também começa a mudar. Não como um evento mágico, mas como consequência direta de uma nova forma de pensar, sentir e agir. E nesse ponto final da jornada, você entende que não existe separação entre mente e realidade como parecia existir no começo. Existe apenas um fluxo contínuo: pensamento, crença, ação, resultado,
novo pensamento. E dentro desse ciclo, você finalmente percebe o seu verdadeiro papel. Você não é apenas alguém vivendo a vida. Você é alguém participando ativamente da criação dela. E essa é a revelação que muda tudo para sempre. Porque depois que isso é compreendido de verdade, não há mais como voltar a ser exatamente quem você era antes. E agora, depois de tudo o que você ouviu, depois de cada camada de consciência que foi revelada ao longo dessa jornada, fica uma pergunta silenciosa dentro de você. Você vai continuar sendo apenas alguém que assiste a vida passar? Ou vai finalmente começar a construir a sua própria história a partir de hoje? Porque nada do que você viu aqui foi apenas informação. Foi um chamado. Um lembrete de que existe algo maior dentro de você esperando para ser ativado. Uma mente capaz de transformar pensamentos em destino. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, não ignore isso. Muitas pessoas passam a vida inteira sentindo esse chamado, mas poucas têm coragem de responder. Se inscreva no canal agora, porque isso não é apenas um vídeo. É o começo de uma mudança de mentalidade que pode acompanhar você em cada passo da sua jornada. Deixa o like, não por mim, mas como um compromisso silencioso com a sua própria evolução, como se estivesse dizendo para si mesmo: eu estou pronto para mudar. E comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Eu quero ler a sua história, a sua reflexão, o seu despertar, porque talvez a sua palavra também possa acender algo em outra pessoa que ainda está adormecida. E lembre-se, a mente que você alimenta hoje é a vida que você vai viver amanhã. Não deixe esse momento passar em branco.